Olá pessoal, somos acadêmicos de administração. O vídeo a seguir é um trabalho da disciplina Análise Econômica ministrado pelo professor Jailson Lane. O meu grupo, composto pela Larissa, o André, a Eniuska e por mim, Bianca, vamos falar um pouco sobre a teoria dos jogos, idealizada pelo ganhador do Prêmio Nobel, John Nash. Nash nasceu em 13 de junho de 1948 em Bluefield, Virgínia Ocidental. Foi um matemático americano que fez contribuições significativas para a teoria dos jogos. Nash foi um aluno brilhante e se formou na Universidade de Carnegie Mellon em 1948 com duplo diploma em Engenharia Elétrica e Matemática. Em 1950, ele recebeu seu PhD em Matemática pela Universidade de Princeton. Nash era um matemático extremamente criativo e original. Foi o primeiro a estudar o conceito do equilíbrio de Nash, que é um estado estável em que um jogador pode melhorar sua posição alternando sua estratégia, dado que os outros jogadores mantêm suas estratégias. O equilíbrio de Nash é uma ferramenta fundamental na teoria dos jogos e tem aplicação em uma ampla gama de campos, incluindo economia, ciências políticas, psicologia e ciência da computação. No entanto, a vida de Nash não foi apenas brilhante. Em 1959, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, quando tinha apenas 31 anos. Desde então, ele teve várias passagens em hospitais psiquiátricos e teve dificuldade para continuar sua carreira acadêmica. Apesar de sua doença, Nash foi capaz de superar seus desafios e continuar sua pesquisa. Em 1994, ele foi premiado com o Nobel de Economia por suas contribuições para a teoria dos jogos. Morreu em 22 de maio de 2015, aos 86 anos. Ele foi um dos matemáticos mais influentes do século XX e sua vida e obra foram retratadas no filme Uma Mente Brilhante, de 2001, estrelado pelo ator Russell Crowe. Boa noite, tudo bem, professor? Ali sobre a teoria dos jogos, né, de John Nash, né, eu tenho um resuminho aqui que eu peguei e fiz ali para tentar explicar como que ele teve a ideia, né? A ideia para a teoria dos jogos, na qual Nash foi reconhecido, surgiu durante seus estudos doutorados na Universidade de Princeton, na década de 1950, né? O seu trabalho pioneiro é apresentado em uma tese intitulada No Corporate Games, não sei se eu falei certo, mas seja o que Deus quiser, né? Vamos lá. Introduziu o conceito fundamental de equilíbrio de Nash. Nash ele desenvolveu a teoria enquanto investigava situações em que vários jogadores tomavam decisões estratégicas sem necessariamente cooperar entre si. Ele percebeu que havia situações em que o jogador tinha incentivo para mudar a sua estratégia individual, mesmo conhecendo as estratégias escolhidas pelos outros jogadores. Esse ponto de estabilidade ficou conhecido como equilíbrio de Nash. A teoria dos jogos é o estudo da integração das tomadas de decisões racionais e suas estratégias possíveis. Sua aplicação em todos os campos das ciências sociais, tanto como nas ciências biológicas e computação lógica e nos estudos dos sistemas complexos. É altamente aplicável em estudos de relações comportamentais e é a base da tomada de decisão lógica e estratégica, facilitando assim as interações sociais e humanas. Através da consistência da matemática, a sua busca complexa por padrões de comportamento procura entender melhor os conflitos de interesse que acontecem na sociedade, diminuindo assim o máximo desses conflitos, ajudando a entender o comportamento do indivíduo em ambientes diferentes, maximizando os ganhos e o bem-estar social. Já o equilíbrio de Nash trata-se de uma análise de dois jogadores, que podem ser pessoas, empresas ou até mesmo o governo, e das consequências das escolhas realizadas por ambos, pois toda decisão tem um impacto, ele pode ser positivo ou negativo. As escolhas individuais podem ser facilmente feitas, mas o resultado de cada uma delas com certeza terá influência de outros participantes no jogo, ou, no caso da economia, do mercado financeiro. O equilíbrio de Nash defende a tese de que um jogo não pode ser ganho de maneira unilateral, ou seja, embora seja evidente que cada participante escolha aquilo que melhor o beneficiará, os resultados só podem ser maximizados a depender das decisões adversárias. Quando há uma convergência de escolhas que apresente os melhores resultados para ambos os jogadores, encontramos uma situação em que ambos ganham. Dessa forma, a teoria também defende que não há outra estratégia no jogo e que cada participante deve escolher a estratégia que traga para si os melhores resultados.
John Nash foi um renomado matemático que ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 1994, por suas contribuições da teoria dos jogos para a economia. Ele desenvolveu um conceito de equilíbrio, no qual ficou conhecido como equilíbrio Nash, e a sua teoria ela revolucionou a compreensão de como as pessoas tomam decisões estratégicas, né, tendo impacto significativo no campo da economia e da ciência política. O seu trabalho ele forneceu uma estrutura conceitual que possibilitou um melhor entendimento de como as empresas competem entre si, de como negociações comerciais funcionam e até mesmo como leilões são conduzidos. Esse conceito que possibilita, de certa forma, prever, né, e analisar os comportamentos em contextos estratégicos, ele permite entender melhor como as pessoas e empresas vão se comportar em situações competitivas. Antes disso, não se entendia muito bem como as empresas faziam as negociações comerciais, né? E depois da teoria de Nash ficou mais claro e ajudou a entender melhor como as empresas se comportam, decidindo preços, estratégias para ganhar o mercado. Basicamente foram esses os fatores que fizeram John Nash, né, ser reconhecido e também ganhar o Prêmio Nobel.